Explosão solar. Além dos apagões da internet, quais são os outros efeitos para a Terra? Em 1859 ocorreu um grande evento solar chamado de Evento Carrington, nomeado em homenagem ao astrônomo britânico Richard Carrington, responsável por documentar o que foi considerado como a maior tempestade solar a atingir a Terra até então. Cientistas apontam que a explosão foi equivalente a 17 bilhões de bombas nucleares explodindo de uma vez na superfície do Sol. A força do fenômeno foi tão forte e impressionante que chegou até a Terra. A erupção solar proporcionou uma impressionante visão do céu em diversas regiões do mundo, mas também causou danos em postes de sistema de comunicação da época e choques elétricos em operadores telefônicos. Em 2002 ocorreu outro evento semelhante, contudo a explosão solar não atingiu a Terra diretamente. Caso contrário, poderia acontecer diversos problemas no planeta, um verdadeiro cenário de caos em todo o mundo. Recentemente, um estudo sugeriu que uma nova explosão pode causar um apagão da internet em 2024, mas esse não é o único efeito das erupções solares. Para explicar quais são os outros efeitos causados pela explosão solar que podem afetar a Terra, reunimos informações de cientistas e especialistas da área. Confira! Quais outros efeitos de uma explosão solar para o planeta Terra? Uma explosão solar geralmente ocorre quando a energia magnética se acumula na atmosfera do Sol e libera uma grande quantidade de energia e radiação eletromagnética de uma hora para outra, incluindo micro-ondas, ondas de rádio, raio-x, raios gamas e luz visível. Normalmente, as erupções surgem em regiões do Sol com manchas solares onde há campos magnéticos mais potentes. Os cientistas afirmam que a atividade solar segue um ciclo que acontece a cada 11 anos, causando um pico de erupções solares como o que está acontecendo agora. O máximo desse pico deve ocorrer em 2025. Em 2024, existe chance de explosões solares causarem um tipo de apagão na internet, como já explicado em outro texto publicado aqui no Tecmundo. As explosões solares também acontecem como ejeções de massa coronal (EMCs), podem causar muito mais do que apagões da internet. Ao todo, existem 5 tipos de erupções solares, são eles classe X, M, C e B e A. As explosões de classe X são mais poderosas, depois as explosões de classe M com a potência aproximadamente 10 vezes menor. Então, segue erupções de classe C, B e A, que são fracas o bastante para não causar nenhum grande efeito na Terra. Explosão solar e tempestades geomagnéticas. As explosões de classe A e B costumam ser mais frequentes e por isso a Terra não é tão impactada. O problema é quando acontecem as explosões de classe M, principalmente X. Nesses casos, a Terra, os satélites ao redor e até astronautas podem ser significativamente afetados pelo fenômeno. Quando os eventos mais poderosos acontecem no Sol, eles podem desencadear uma grande liberação de energia e afetar o comportamento da magnetosfera da Terra, resultando em uma tempestade geomagnética que causam diferentes efeitos. Por exemplo, em 1989, uma explosão solar causou um apagão elétrico em toda a cidade de Quebec, no Canadá. A população da região ficou sem energia elétrica por 12 horas. Durante o mesmo evento, moradores de algumas regiões dos Estados Unidos e de Cuba puderam observar o céu com uma incrível aurora boreal verde e azul. As ejeções de massa coronal também podem ser responsáveis por mudanças significativas na ionosfera da Terra, ao liberar grandes quantidades de energia como prótons, elétrons, radiação eletromagnética e outros tipos de radiação. São desencadeadas tempestades geomagnéticas que afetam redes elétricas, sistemas de GPS e alguns dispositivos eletrônicos. Tempestades, tsunamis e radiação. Além das tempestades geomagnéticas e auroras, as explosões solares podem danificar satélites de comunicação e aumentar os níveis de radiação em regiões com altitudes elevadas.
Em alguns casos mais extremos, a alta intensidade das erupções pode aumentar o nível de radiação e representar risco de saúde para os humanos. Por conta da proteção natural da atmosfera da Terra, as pessoas que vivem no planeta têm menos chance de serem afetadas pela radiação, já que a atmosfera filtra grande parte dessa radiação. Infelizmente, os astronautas não estão tão protegidos, por isso eles são mais afetados pela radiação solar. Na maioria das ocasiões, as doses de radiação não são tão poderosas para afetar a saúde deles, mas a NASA monitora todas as situações de perigo. Alguns cientistas acreditam que as explosões solares também podem causar desastres naturais na Terra. Em um estudo publicado em 2020, pesquisadores sugeriram que também pode haver uma relação entre EMCs e terremotos da Terra. Consequentemente, esses terremotos resultariam em tsunamis. Em 2011, outro estudo sugeriu que ocorreu em maior número por terremotos da Terra durante o ciclo máximo solar, possivelmente criando uma conexão entre a atividade solar e a catástrofe em nosso planeta. Há também um número menor de pesquisadores que estudaram possíveis vínculos entre atividade solar, tempestade eletromagnética e terremoto. A primeira ideia de que manchas solares poderiam influenciar a ocorrência de terremoto remonta a 1853 e é atribuído ao grande astrônomo solar Johann Rudolf Wolff. Desde então, vários cientistas relataram algum tipo de relação entre a atividade solar e a ocorrência de terremotos, ou entre sismicidade global e variações geomagnéticas ou tempestades magnéticas. Os cientistas descreveram no estudo publicado em 2020. De qualquer forma, é muito importante destacar que apenas alguns cientistas acreditam que explosões solares podem ser responsáveis por terremotos. A maior parte dos estudiosos afirmam que ainda não há pesquisas suficientes para comprovar a existência de uma correlação entre os dois fenômenos. Gostou do conteúdo? Então fique por dentro de mais notícias sobre explosões solares aqui no Tecmundo. E aproveite também para saber também como uma erupção solar gigante atingiu a Terra, a Lua e Marte de uma só vez.